Tudo certo, filhos? Maravilha, é muito bom reunir alguns. Como naquelas, né, cara? São carinhas conhecidas, muitas das quais bacanas demais, outras feias, mais bacanas, né? Fazer o quê? Né? Você que é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marquinhos, a gente vai trabalhar com as questões gramaticais. Hoje a gente tem uma conversa especial para começar nosso ano. Vamos falar do acordo ortográfico. Joia. Até então, desde 2009, marca a gente, por favor. Vai rolar um climinha gostoso na sala agora. Delícia. Só falta tocar roupa nova agora. Ah, pode deixar. Porque vai ser muito style assim. Então, vamos lá. Não dorme, senão eu canto. Eu canto muito mal, aviso vocês. Moçada, a conversa aqui hoje é para a gente iniciar o ano e ao mesmo tempo uma conversa importante. O Brasil passou por... os países de língua portuguesa passaram por um processo de mudança na ortografia. Isso começou em... Vamos lá? Aqui você, amigo, pode adicionar já. Seu ligado funciona. Isso. Passamos por um processo de mudança na nossa ortografia e a gente vivia, até o final do ano passado, um processo de adaptação. Então nós tínhamos duas grafias vigentes simultaneamente. Então muitos de nós não nos preocupávamos com isso na hora do vestibular. Quem chegou no Enem, beleza. Até então, tudo bem. Agora, a partir do 1º de janeiro, a gente tem uma única ortografia que sofreu essas modificações. É a única que vale daqui para frente. Então a gente precisa se adaptar, quem não se adaptou ainda. Nós somos brasileiros, deixando as coisas para as últimas horas. Em outros lugares onde eu já passei conversando sobre o acordo ortográfico, perguntei, e aí, você se adaptou durante esse tempo de transição? As pessoas, alguns olharam e falaram assim, que forma ortográfica? Então começa daí, joia. Então a gente tem um tempo aí para se adaptar. O material de vocês está bem bacana, está completo. Eu selecionei algumas mudanças mais importantes para comentar com vocês, que influenciam a nossa vida de verdade, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, quando começou essa conversa, uma burocracia, é demorado. Então, em 1990, começou a discussão sobre essa mudança ortográfica. Os países envolvidos são os países lusófonos, falantes de língua portuguesa. Brasil, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste. Essa mudança influenciou, olha só, influenciou em Portugal 1,6% do vocabulário deles. No Brasil foi só 0,5%, que é o que sofreu alteração. Por que isso? Em outros momentos históricos, a gente já teve mudanças ortográficas. A última que aconteceu foi na década de 70. E quem propôs foi Portugal. Então, aqui no Brasil, teve uma série de mudanças muito mais drásticas do que para eles. Dessa vez rolou o contrário. A colônia chegou na metrópole e falou, metrópole, nós vamos mudar sua língua. O pessoal ficou meio puto. Os portugueses não queriam muito essa brincadeira de reforma ortográfica. Né? Imagina um país em crise. Sabe? A gente não vive isso. Crise não é uma nossa realidade. Mas imagina em Portugal, um país afetado pela crise econômica, um país, junto com Espanha e Grécia, dos mais pobres da Europa. Aí chega a colônia, de sacanagem, e fala para a metrópole, nós vamos mudar a língua. Os caras ficaram possessos. Né? Os caras falaram, não, nós não vamos aceitar. Tanto é que eles assinaram um acordo, e eles já disseram, nós não vamos colocar em vigor. Para nós não serve para nada. Fiquem felizes, brasileiros. Joia. Por que teve esse acordo? Olha o tanto de falantes de língua portuguesa. 230 milhões, mais ou menos. Quinta língua mais falada do mundo. E a única que adota duas grafias. Joia. A gente pega no inglês, por exemplo, a gente tem algumas palavras, alguns grupos vocabulares que têm diferença no registro entre os Estados Unidos e a Inglaterra, principalmente. Joia. Mas não é drástico como aqui. E aí o que aconteceu? Quando venderam isso para a gente, venderam como benefícios políticos e culturais. A difusão da cultura. Vamos pensar um pouquinho friamente. Até o comecinho do ano, até o ano passado, era obrigatório trocar o extintor do carro, não era? O pessoal que estava comprando carro, que tinha carro, tinha que comprar um extintor novo. Chegou e tirou a obrigatoriedade. Né? Quem comprou se sentiu um otário, sim? Antes disso, nos fizeram comprar um kit de primeiros socorros para botar no carro. Pra você salvar a vida das pessoas com band-aid. Bateu o carro, você pega o band-aid, salvei. Né?
Aí depois disseram que não era mais obrigatório. Ou seja, quem comprou, gastou dinheiro à toa, passa na Calunga, compra uma resma de papel para fazer papel de trouxa. Né? Beleza. E aí venderam a história do acordo ortográfico para nós. Como se fosse um grande benefício. Vamos difundir a cultura, vamos espalhar a cultura entre os países de língua portuguesa. Que bonito. Mas tudo isso foi bancado pelas editoras brasileiras. As editoras brasileiras têm um enorme interesse nesse processo todo. Por quê? Aí, as editoras brasileiras são mais fortes que as editoras da Angola, de Moçambique, de Portugal. Então, para eles é um grande negócio. Quando eles queriam levar os livros publicados aqui no Brasil para outros países de língua portuguesa, eles tinham que reimprimir. Com o acordo ortográfico, passa a ser imprimir uma vez só. Aí você fala, vai baratear o preço do livro. Que lindo! Foi isso que eles falaram para a gente. Barateou? Não. Ele continua caro, sim. Ou seja, a gente foi feito de trouxa também. Beleza? Não só quem comprou o kit de primeiros socorros ou quem comprou o extintor. Quem acreditou no acordo ortográfico caiu com nenhum patife. Porque vamos pensar o seguinte. No nosso país, olha o tamanho do Brasil, moçada. Se alguém aqui já passeou pelo país, percebeu que não é meia dúzia de acentos ou meia dúzia de hífens que vão mudar a realidade de comunicação. Concorda? A gente tem problemas vocabulares. Joia. Quem vai no sul do país se surpreende com alguns vocábulos comuns. Por exemplo, quem vai comprar o pão não compra pão, compra um cacetinho. Né? Eu fui uma vez para Goiás, a gente se perdeu, meu pai se perdeu. Meu pai tem um GPS instalado nele, né? Aliás, como todos os homens, a gente não para poder fazer pergunta. Quando meu pai estava muito perdido mesmo, ele resolveu parar e perguntar. Como é que eu faço para chegar em tal lugar? O cara respondeu assim, sobe o espigão. A gente ficou esperando uma espiga de milho no meio da avenida. E não achava espigão nunca, velho. Quando a gente conseguiu chegar no destino, a gente falou assim, o que é o espigão? Ah, é o prédio grande que tem na avenida lá, ó, chama espigão. Ué, não precisa ir longe. Aqui a gente tem a rotatória. Em Ribeirão Preto é balão. Em Minas é queijinho. Em algumas cidades é queijinho. Joia. Então, a realidade é vocabular, cara. Agora, você sai daqui, ó, saímos do Brasil, cruzamos um oceano. Chegamos em Portugal. Porra, a realidade de civilização é diferente. Se a gente pegar o caminho contrário, sai de Portugal, os portugueses saíram de lá, nas suas naus, chegaram no Brasil e encontraram um país, uma terra povoada. Então a gente já tem interferências diferentes das interferências que eles sofreram na Europa. Joia, nos demais países colonizados por Portugal, a mesma coisa. Então não adianta falar que a gente vai unificar a língua mudando meia dúzia de acentos. Joia, a gente tem que ser sincero. A questão é puramente econômica. Joia, mas está em vigor. Então vamos lá. São 21 bases no acordo. A gente não vai tratar de todas. Por quê? Porque muitas não nos diz respeito. Joia, é relacionada a Portugal, a Angola, a Moçambique e aos demais países. Para nós, a gente vai tratar do que importa. Primeira mudança, o alfabeto. Definitivamente, passamos a ter 26 letras. O W, o K e o Y passaram a fazer parte do nosso alfabeto. Ah, que legal, professor! Então eu posso escrever? Deixa eu acender aqui e colocar um exemplo. Vamos comer um kiwi? Né, com Y. Primeiro, ele já tem o W, que não era nosso. Mas ele terminava em I. Você fala, vou trocar o I pelo Y. Para quê? Né? Vou escrever quase. Troquei o U pelo W. Ah, o som é parecido. Para quê, senhor? Joia, não faz sentido. Tudo bem? Não é para nada disso que o K, o W e o Y entraram no alfabeto. Beleza? Eles entraram para formalizar termos estrangeiros. A gente já tem um monte de termo que a gente utiliza que se vale de letras que não existiam no nosso alfabeto. Agora, a gente oficializou a entrada desses caras. Tudo bem? Então, agora, o quilograma está definitivamente estabelecido, que é KG. O VAT, os termos, o show. Né? A gente não precisa mais ver a Xuxa querendo escrever show com X. Beleza? Agora a gente pode aceitar o SH, que ainda não é nosso, mas a gente entende o W. O Playboy,
Eu não preciso escrever. Perdeu o Playboy. Né? Pode usar daquele jeito. Playground, windsurf. Né? Imagina um windsurf. Windsurf. Não, mantém a grafia, cara. Joia, é uma forma de oficializar esses termos que já fazem parte da nossa cultura. Tudo bem? Só isso. Joia. Ah, eu quero... Então agora eu vou ter 3 filhos. William, com W-Y, Wellington e Washington. Todos com W-Y no nome. Uau. Eu acho que eles vão ficar felizes, tenho certeza. Tudo bem? Vamos lá, continua. O trema, cara, o trema, aqueles 2 pontinhos, aqueles 2 pinguinhos que você colocava em cima do U. Tem gente que olha para mim e fala assim, nunca usei isso. Né? Mas ele era importante. Ele marcava a pronúncia átona do U. O U era pronunciado fraquinho, linguiça. Ele perdeu o trema. A gente pode fazer uma primeira piadinha, falar que o São Paulino ficou triste com a reforma ortográfica, que a linguiça não treme mais. Parou, chega. Piada sem graça, professor. Rogério Ceni não gostou. A linguiça não treme, mas ela não mudou a pronúncia. Ninguém vai chegar, nossa, vamos fazer um churrasco. Eu levo a linguiça. Não, é linguiça. Não vai mudar a pronúncia. Mas a gente tem alguns casos, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, liquidificador. Liquidificador tem 2 pronúncias. Eu posso falar liquidificador ou liquidificador. Qual que é a tendência? Nas próximas gerações, que vão ser alfabetizadas ainda, a tendência é que uma das pronúncias desapareça. Joia? E como é que a gente vai explicar para o cara que esse GU antes do E e antes do I, quando tinha o trema, o U era pronunciado gue, gui. E quando não tinha trema, era gue e gui. Como é que a gente vai tirar o trema e vai explicar para o cara que está sendo alfabetizado que as pronúncias são diferentes? Ele vai ver escrito da mesma forma. Joia? Então, já é um primeiro obstáculo a essa reforma. Beleza? Nós vamos complicar um pouquinho a vida dos caras que vão ser alfabetizados. Tudo bem? É pouca coisa? É, mas é uma convenção meio tosca. Joia? Tosca. Continua. Exemplos. Puta, eu estou apertando tudo quanto é botão aqui. Então, aguentar. Você não vai falar, eu não aguento. Você não aguenta do mesmo jeito. Né? A pessoa é bilingue. Não, ela não é bilingue, ela é bilíngue. 50. É 50 reais, moço. Não, é 50 mesmo. Né? Nossa, o rapaz sofreu um acidente e está ensanguentado. Né? Pô, não vai acontecer nada disso. Continua a mesma pronúncia. Tudo bem? Joia. Questões de acentuação. Primeira coisa. De tongos abertos, ei e oi. Tem um terceiro ditongo aberto, que é o el. Esse ditongo aberto, por que aberto? Porque você abre a boca para falar el, oi, ei. Por isso que ele é aberto, tá? Quando ele ocorre na paroxítona, lembrando desse conceito, a gente vai pronunciar a palavra e sentir a força maior em uma das sílabas. Quando é a última, oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. Quando é a antepenúltima, proparoxítona. Pode dar um sorriso, a gente acentua todas. Joia, não tem exceção na língua portuguesa. É linda essa regra, ela é a regra mais gostosa do português. Joia, porque não tem exceção. Beleza? Agora, a minha tônica sobrecaiu antes da antepenúltima, na 4ª sílaba. Meu, você está escrevendo em outra língua. Joia, não tem acentuação nesse caso. Tudo bem? Então começa a prestar atenção, porque a gente vê muito em redação. O cara acentua lá. Substância. Beleza, acentuado. Ali escreve substancial. Já mudou a tônica. Ele põe um acento no circunflexo no mesmo lugar. Aí fica substancial. Aí fala substancialmente. Aí fodeu. Mente, né? São 2 sílabas. Ao, si, tan. Pô, é a 5ª sílaba, velho. O cara põe um acento circunflexo. Substancial. Não consigo falar. Não consigo pronunciar. Porque não tem tonicidade. Joia? Não está adequada a entonação. Tudo bem? Agora, quando recai sobre a paroxítona, olha os exemplos. Verbo apoiar. Eu apoio. Olha lá, a tônica está aqui, ó.
Tu apoias, ele apoia. Tem mais uma sílaba depois. Perdeu, mas não é eu apoio, tu apoias, ele apoia. Apoia, não muda a pronúncia, isso é importante. Asteroide, boia, colmeia, Coreia perdeu acento, a estreia perdeu acento, o estreio, na primeira pessoa também, a geleia, você, humanoide, perdeu acento, joia. A ideia não tem mais acento, isso aqui é muito problemático na redação, moçada. Eu já paro e falo um comentário sobre a sua redação. No Enem, são 5 competências para dar nota da redação. A primeira competência vale 200 pontos. É a sua habilidade linguística. Tá? Você está sendo avaliado pela sua aptidão em língua portuguesa, pela sua correção gramatical. Beleza? Eles dizem o seguinte, cada critério, né, são graduações de 40 pontos. 200, 160, 120, 80, 40... E o cara que zerou tudo, ele escreveu em outro idioma. Né? Não tem jeito. Para você perder 40 pontos nessa primeira competência, isso pensando num corretor, tá? Às vezes, eu tirei 180 na primeira competência. Teve 2, cara. Um provavelmente deu 160, outro te deu 200. Somou, dividiu por 2, deu 180. Tá? Mas se você perder 40 pontos, eles dizem o seguinte, basta você cometer pouquíssimos erros, pouquíssimos, você já perde 40 pontos. No caso, eu escrevi ideia com acento. Joia. Estou em desacordo com a nova norma. Mais para frente, na minha redação, eu escrevi paranoia sem acento. Já cometi 2 infrações pela mesma regra, sim ou não? Eu já estou na mão do corretor. Se ele quiser tirar 40 pontos, ele pode. Tá? É um prejuízo enorme, sim ou não? Enorme. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente está começando o ano com essa aula, para te chamar a atenção, para que você comece a observar na leitura cotidiana. Está lendo jornal? Porra, observa como é que está escrito lá. Vai fixando essa grafia. Para muitos, é o momento de começar a se adaptar. Para outros já estão adaptados. Joia? Se é o seu caso começar essa adaptação, insisto, leia, mas leia muito. Tudo bem? Joia? Eu acho que é a melhor forma. Livros publicados a partir de 2009... quase todos já estão na nova ortografia. Beleza? Os mais recentes, passou de 2012, está tudo atualizado. Beleza? Vai lá, investe neles. Agora é o momento de talvez você ir na livraria e não ir ao sebo. Porque a gente vai encontrar muito livro anterior a essa data no sebo. Né? Então não vai ser uma grande ajuda para a gente. Tudo bem? Agora, eu tenho outro comentário. 2009, se eu não me engano, foi o Clóvis Rossi. Ele escreveu um texto no jornal criticando a reforma ortográfica. Muitos dos pontos que ele abordava, eu concordei perfeitamente, faço críticas sérias. Né? Foi mal feito esse acordo, e vocês vão ver algumas regras que são bizarras. Mas ele disse uma coisa no texto dele, ele falou que, por exemplo, a palavra jiboia passaria a ser escrita jiboia. Passaria a ser falada, né? Jiboia. A Unicamp pegou esse texto e colocou na prova, no vestibular 2010 deles. Colocou esse texto e perguntou, onde está a falha do colunista? O que ele falou de besteira? Né? A reforma é só de grafia, não mexe jamais em pronúncia, e eu gosto de insistir nisso. Tudo bem? Senão o cara começa a viajar. Né? A brincadeira da linguiça é um exemplo. Tudo bem? Agora, heróico. Né? Vamos escrever aqui, ó, heróico. A tônica está aqui na paroxítona. Perdeu acento. Mas a palavra herói tem o mesmo ditongo aberto. Concorda? Só que está em que posição? Está na última sílaba. Está na oxítona. É uma falha. Esse cara mantém o acento. Esse cara perdeu. Percebe que é o mesmo radical, a mesma base de significação? Eu deveria dar o mesmo tratamento. Joia. Já é uma primeira falha. Beleza? Joia. Agora, céu. Réu. Tudo na oxítona. Nenhum deles mudou. Tá? Então, você pode ficar tranquilo. Em 5 velocidades, o CREO está salvo. Beleza? Salvamos o CREO nessa. Imagina, o CREO sofreu mudança ortográfica. Você falou, oh, meu Deus, o impacto no funk. Como é que o MC Bin Laden vai se virar agora? Não está tranquilo nem favorável para ele. Beleza. Se eu pego, por exemplo, hiatos. Só lembrando que juiz
Não tem um acento, mas juíza tem, porque tem um hiato do I sozinho, ou um hiato do U sozinho, ou acompanhado de S. Tudo bem? Esses caras são acentuados e vão continuar sendo acentuados. A gente não mexe nisso. Mas nossos amigos responsáveis pela reforma ortográfica, eles têm aquele famoso bicho carpinteiro, aquele que morde a beirada da bunda deles. Eles não têm sossego no rabo. Aí eles falam, vamos mudar alguma coisa. Aí eles viram o hiato e falam, vamos mudar o hiato, cara. Vamos mexer nessa regra que vai ser importante. Então eles disseram o seguinte, se tem o hiato do I ou do U sozinho ou acompanhado do S, mas antes tem um ditongo decrescente, by. Ó, by. Você sentiu a pronúncia do A? Forte. E o I? Fraquinho, sim ou não? Então o som começou forte e terminou baixo. Decresceu. Tudo bem? Nesses casos, quando tem o hiato perde o acento. Aí você fala, nossa, professor, quantas palavras são? São essas. Você já usou a palavra baiuca? Senão, né, você que estudou aqui o ano passado, talvez você já tenha usado, tenha até ido no baiuca aqui do lado. Né, fui lá de quinta-feira, ferve o lugar, cara. O pessoal da turma do reumatismo se junta tudo lá. É uma loucura, é dor para cá, dor para lá, né, contrabando de anti-inflamatório, é uma loucura. Pessoal passando nimesulida um para o outro. Cara, é feia a coisa. Baiuca é um lugar ruidoso, um lugar barulhento. Você vai fazer uma festa no final de semana na sua casa? Fala que você vai fazer uma baiuca. Vai rolar uma baiuca em casa, vai ter bagunça, vai ter festa. Beleza. Sem ser esse contexto, você já usou na sua vida? Não, né? Segunda palavra, Bocaiúva. Dependendo de onde você mora, tem a rua Quintino Bocaiúva. Você deve ter visto na placa. Mas você já usou essa palavra fora do nome do cidadão? Bocaiúva é um tipo de palmeira. A outra é Cauíla. Certeza que Cauíla você usou hoje. Você olhou para o seu amigo e falou assim, nossa, você é Cauíla, hein, rapaz? E Cauíla é avarento. Você fala, nossa, seu professor não ajudou nada, é grego para mim. Avarento é o mão de vaca, o pão duro. Joia? Aquele cara que não gasta dinheiro com nada. Né? Ele está morrendo de fome, ele vai lá e compra um pão e só. Mas ele tem dinheiro? Tem. Mas ele está guardando para a posteridade. Né? Para a fase adulta dele. Quando ele estiver formado já, ele está guardando aqueles R$5. Beleza? É uma pessoa cauíla. Feiura. Feiura talvez você já tenha usado. Eu uso todo dia, cara. Eu acordo, olho no espelho. Nossa senhora, feiura demais. E agora isso aqui do diminutivo, cara. Feinho. É feio. Eu vou colocar o sufixo inho. Então, eu vou cortar o o e vou colocar inho. Feinho. A pessoa que, você fala, ela não é gorda, ela é cheinha. Por exemplo, eu. Eu não sou gordo, eu sou cheinho de comida dentro de mim. O esse it era acentuado. O que aconteceu? Perdeu o acento. Tudo bem? São só essas palavras. Justifica uma regra para 5, 6 palavras que você nunca usou na sua vida? Entendeu como o impacto é pequeno em alguns casos? Tudo bem? Agora, se tiver na posição final hiato, ó, Piauí, ó, de tongo decrescente, e o i no final, mantém. Então, Tuiuiu, Piauí. Agora, se é o contrário, Guá, começou baixo e terminou alto. Então, o som cresceu do ditongo. O ditongo é crescente. Mantemos. Joia? Guaíba, Guaíra, perto de Barretos. Beleza? Todos acentuados. Tranquilo? Mais uma. Os hiatos das letras dobradas, do O dobrado e do E dobrado. No E dobrado, a gente fala que são os verbos crer, dar, ler, ver, basicamente. Joia? Doar, magoar, perdoar, povoar, acontece a mesma coisa. Então, opa, isso aqui é o O, estou viajando. Crer, dar, ler e ver. Eu creio, tu crês, ele crê. Terceira pessoa do singular, crê. Na terceira pessoa do plural, eles creem. Tinha esse acento circunflexo que caiu. Tá? O importante é a gente diferenciar. Ele vem, verbo vir. Ele vê, verbo ver. Eles vêm. E eles veem. Esse cara aqui é o que perdeu o acento circunflexo. Tudo bem? O do verbo ver. O do verbo vir não tem E dobrado, percebeu? E a gente vai falar desse acento daqui a pouquinho. Esse acento continua.
Tá? É uma diferença importante. E a gente está pensando em várias abordagens, desde o Enem, que é mais genérico, até o cara que é mais específico, aquela provinha chata pra caramba. Né? E é um ano que a gente tem que ficar esperto. Porque o cara pode perguntar dos verbinhos que tem modificação quanto à acentuação, né? Fazer se confundir o verbo ver e o verbo vir. Beleza? Normal isso acontecer. Então fica atento. Beleza? O o dobrado é a mesma coisa. O abençoo, o dou, o enjoo, o voo, o perdoo, o povoo. O voo. Esse aqui é o cara que mais estranhei. Antes era charmoso. Você olhava, estava lá no aeroporto, via lá, voo. O cara dá até uma piscadinha para você lá. Agora ele está vendo se você não vai perder o horário. Ele está olhando fixamente para você. Beleza? Eu não me adaptei ainda com esses caras, confesso. Desde 2009 eu tento me adaptar. Toda vez que eu escrevo vou, eu vou lá e apago o acento. Joia, eu tento me adaptar a esse cara. Tudo bem? Mas basta ser o hiato da letra dobrada e o. Esses caras todos perderam o acento. Beleza? Continua. Acento que diferenciava classes de palavras, chamados de acentos diferenciais. Quase todos caíram. Então, para. Eu paro, tu paras, ele para. Tinha esse acento aqui, ó, que diferenciava da preposição para. Agora todo mundo é grafado? Tanto a preposição quanto o verbo. 2009 entrou em vigor a reforma ortográfica. Chegou no dia 3 de janeiro, era uma segunda-feira. Cheguei aqui no cursinho, peguei o jornal, Estado de São Paulo, estava escrito assim na capa principal. Primeiro dia útil da reforma ortográfica, cara. Obrigado. Eu achei que tivesse sido o João Kleber que tinha escrito essa manchete. Ou no para, né? Teste de fidelidade. Mas aí eu pensei, falei assim, pô, olha que pessoal sapeca, né? De propósito botou no primeiro dia útil. Mas você estaria preocupado se tivesse assim, ou no para negociar? Você só ia criticar a manchete, sim? Você vai, que bosta de manchete. Agora você ficou pensando, né? Sem um acento, ficou pensando, o que o cara fez? Que magia é essa? Né? Outro cara que perdeu o acento, polo. Não importa o polo que você esteja usando, o polo magnético, o jogo de polo, a camisa polo, a gente tinha diferença. Alguns eram com acento, outros sem acento. Todo mundo é sem acento agora. Tá? Todo polo é sem acento. O pelo. Seu pelo do sovaco. Pelo da perna. Tinha esse acento circunflexo. Ou vai fazer um molho de tomate, você vai pelar o tomate. Né? Eu pelo o tomate. A pronúncia é diferente, é acentuada, né? Tem uma tônica, mas não tem um acento agudo. Que diferenciava do pelo? Ele foi pelo caminho mais longo. Preposição por, mais artigo o. Joia, a gente diferenciava esses caras. Agora, seu pelo não tem acento, você vai pelar o tomate sem acento, e a preposição continua sem acento. Tudo bem? A pera, para nós, só bastava saber que ela era acentuada na feira. Opa, em alguns lugares ela era acentuada, na feira não. Mas a melancia, sim. Melancia está lá, acentão circunflexo toda semana. Joia? Ela diferenciava de duas palavras lá em Portugal. A palavra pera, com acento agudo, que é uma mudança da palavra pedra. Há uma pera no meio do caminho, há uma pedra. Joia? E a preposição por, para nós, antigamente era escrita per. Per era a forma masculina e pera era a forma feminina, sem acento. Então, por isso o substantivo pera, a fruta, tinha circunflexo. Agora não tem mais. Beleza? O feirante pode ficar tranquilo, vai gastar menos caneta para escrever o preço. Tudo bem? Legal. O que permanece? O que é importante diferenciar? Tempos verbais. Por exemplo, eu posso, tu podes, ele pode. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Quando eu digo que ontem ele não pôde sair, está marcado o passado. Eu olho para esse pôde, me remete ao passado, não preciso de expressão de tempo. Agora que eu falo, hoje ele pode, eu já me remete ao presente. Tudo bem? Esse cara não mudou.
Joia? O pôde acentuado e o pode no presente sem acento. Legal? Outro que não mudou, o por. E todos os seus derivados. Por, dispor, compor, repor, propor. Tudo bem? Esses caras têm um acento circunflexo que é para diferenciar da por, que é uma preposição. Vou pôr o livro na estante, que foi feita por mim. Joia? De novo, incongruência. Por que o para você tirou o acento e o por você não tirou? Se é verbo e preposição do mesmo jeito. Percebe que há falhas? Outro que não mudou, das flexões verbais. Verbo vir, ele vem, eles vêm. Se eu olho aqui, ó, vem, eu já pressuponho que o sujeito é terceira pessoa do singular. Se eu olho esse vem, eu já pressuponho que o sujeito é terceira pessoa do plural. Uma coisa que a gente usa muito e tem que ficar esperto é o sujeito oculto. A gente adora escrever redação e não botar o sujeito. Botou o verbo, não bota o sujeito. Né? Por quê? Porque a gente é preguiçoso. Né? A gente tem essa preguiça dentro da gente. E aí a gente corre risco. Às vezes a gente menciona uma ideia lá no primeiro parágrafo. No quarto parágrafo você quer retomar aquele substantivo do primeiro parágrafo. O que você faz? Ah, eu escrevi do jeito que eu achei que estava certo. O leitor que não entendeu. A culpa não é do leitor, a culpa é sua. Né? Se não foi claro, é porque falhou gramaticalmente. Beleza? Faltou o sujeito. Tudo bem? Então, evita. Mas você ainda tem uma chance, porque esse cara não salva a noção de singular e de plural. A mesma coisa acontece com outros verbos. Ó. Mantém. No singular, o acento agudo. No plural, o acento é circunflexo. A gente vai ver na sexta-feira, nas turmas da manhã, da tarde e da noite, algumas regras de acentuação. Beleza? E a gente vai ver por que o mantém tem esse acento. Pela mesma regra que o mantém em plural também vai ocorrer essa acentuação. Mas para diferenciar o singular do plural, troca-se o acento. Joia? Utiliza-se o acento circunflexo convencionado como sendo plural. Tudo bem? Convém, mesma coisa. Detém, intervém, todos vão ter esses acentos agudos no singular, circunflexos no plural. Tudo bem? Agora, tem um acento diferencial que é facultativo, forma e forma. Qual é a forma da forma de pizza? Pô, você escreveu os dois. Você sentiria vontade se esse cara não tivesse o acento? Qual é a forma da forma? Escrito igualzinho. Ficaria estranho, não ficaria? Mas fica a seu critério. Se quiser colocar na forma, o acento pode pôr, para diferenciar da palavra forma. Tudo bem? Se não, você pode grafar da mesma forma. Tá? Deram liberdade para a gente. Temos um e-mail. Tem gente em pé aí, querendo lugar? Se vocês quiserem entrar aí, cara, moçada, se tiver lugar vazio, levanta aí a mão para a pessoa achar você. Sentar pertinho, ser amigo. Adiciona no Facebook depois. Troca o WhatsApp. Dá para mandar nudes depois. Opa! Parou. Aqui. Bizarrices da reforma ortográfica, moçada. Arguir e redarguir. Eu tenho certeza que você já usou hoje. Já usou o verbo arguir hoje? Não? Não acredito. Tão normal. Arguir? Não? Não? Arguir é argumento. Eu achei que alguém estava levantando a mão, tipo, eu usei. Eu disse, porra, ó, o pessoal usando o arguir. Arguir é argumentar de forma acalorada. Imagina, a gente está no tribunal, está na corte, aí vem o promotor, ele vai fazer a arguição dele. Vai fazer a argumentação, e depois vai ter o juiz, né, o advogado de defesa, que vai fazer a redarguição. Vai responder a essa argumentação. Tudo bem? Vai usar bastante esse verbo na sua vida? Só se você for fazer direito. Mesma coisa acontece com alguns verbos que têm essa terminação. Ó, guar, quar e quir. Por exemplo, enxaguar, desaguar, apaziguar, averiguar, aguar, delinquir. Eles tinham duas grafias. Então, por exemplo, enxaguar. Eu poderia dizer que eu enxago. Olha onde está a tônica. Tu enxáguas, ele enxágua. Está estranho isso na sua vida? Ouvir o verbo conjugado desse jeito? Eu acho que é o que a gente está mais habituado, sim? Beleza. Mesma coisa, eu delinco, tu delinques, ele delinque. Beleza? Só que tem outra pronúncia. Eu posso mudar a tônica. Em vez de estar aqui na paroxítona,
ele vira hiato e desloca a tônica para o U. Então, o cara pode dizer que ele não eu enxago, o outro fala, eu enxaguo. Estranha essa pronúncia, sim ou não? Eu enxaguo, tu enxaguas, ele enxagua. Eu delincuo. Tu delincuis, ele delincui. Porra, que verbo estranho. Eu arguo, tu arguis, ele argue. Ou ele argue, tu arguis. O que aconteceu? Só tirou acento, moçada. Só tirou acento. Esse cara aqui, ó, enxagu, tinha uma tônica aqui, tinha um acento tônico. Né? O acento agudo, fugiu o nome. O acento agudo sumiu. O outro tinha o trema. Em alguns casos, quando era EI. Joia. Então, aqui, ó, delinquis, tinha o trema. Tirou o trema, tirou o acento agudo. Mas você continua pronunciando enxagu ou enxago. Delinquis ou delinquis. Bizarro, sim? Facilitou sua vida ou complicou? Ainda bem que a gente quase não usa esses verbos, né? Ainda bem. Hífen e os compostos. Por exemplo, guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa redonda, vagalume, João ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro, bate-boca. Tranquilo. Não tem um elemento de ligação. É diferente do pão de queijo, do pé de moleque. O D é o elemento de ligação. Esses caras não têm. Beleza? A gente não mexeu neles. Continua sendo grafado da mesma forma. Exceção em algumas palavras que os caras dizem perderam a noção de composição. Girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista e paraquedismo. Eu lembro quando a gente viu essa regra, assim que foi divulgado o texto, a gente, né, alguns professores se entreolharam e falaram assim, que é isso, perder a noção de composição? Como é que eu vou saber se a palavra perdeu a noção de composição? O próprio Academia Brasileira de Letras diz o seguinte, para você saber quais são as palavras que perderam a noção de composição, consulte o VOLPE, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Isso aqui tem uma cópia, tem uma edição na biblioteca. Joia? Tem um aplicativo para você pôr no seu smartphone. Você escrever VOLP, V-O-L-P, na sua lojinha de aplicativos, você vai instalar isso aqui. O ícone é esse aqui do aplicativo, é a capa do livro. Joia? Você consulta. E a consulta é super legal. Você põe assim, linguiça. Aí vai aparecer assim escrito, linguiça. Significa, a palavra existe e está grafada do jeito que você achou que era. Aí você escreveu a palavra, não apareceu o registro. Você fala, ih, eu escrevi errado. Aí você faz uma nova escrita e aparece a ocorrência. Fala, é assim que escreve. O VOLPE, cara, eu caí no conto do VOLPE. Eu falei assim, nossa, eu vou comprar um VOLPE. Eu comprei, cara. É uma lista com um monte de palavra escrita. Não tem definição, não tem nada. Não é dicionário. É só para mostrar como que se escrevem as palavras. Tosco. Tá? O aplicativo é de graça. Você tem dúvidas de ortografia, instala ele, cara. Vai ser uma mão na roda. Você vai ver que depois você vai falar, se eu uso o VOLPE. Dá para a gente fazer uma matéria com você para botar na internet. Palavras iguais ou quase iguais, sem elemento de ligação. O reco-reco, o blá-blá-blá, o zum-zum, tico-tico, tic-tac, o cri-cri, glu-glu. Serginho Malandro continua usando o hífen. Né? Yeah, glu-glu. Né? Tudo hifenizado. Rom-rom, ping-pong, zigue-zague, esconde-esconde, pega-pega, corre-corre. Todos grafados do mesmo jeito que era, não mudou nada. Tá? Tinha o hífen, mantém. Agora, tem um elemento de ligação. Olha o pé de moleque que era hifenizado. Ó. Agora ele é sem. O pé de moleque perdeu o hífen. O pé de vento, o pai de todos, o dia a dia, fim de semana. Por favor, é fim de semana e não final de semana, tá? Final é adjetivo, fim é substantivo. Qual que é o contrário do fim da semana? O início da semana. O início é substantivo. Qual que é o contrário de final? Inicial. Você está no inicial da semana? Você está no início. Ou você está no fim ou no final de semana. Então, você está no fim de semana. Beleza? Perdeu o hífen. Ponto e vírgula, camisa de força, cara de pau, olho de sogra. Beleza? Maria vai com as outras, leva e traz. Disque. Não é disse-me disse, é disque. Tá? Sem hífen. Cor de burro quando foge, bicho de 7 cabeças, faz de conta. Todo mundo perdeu o hífen. Beleza? Sim. Agora, exceções.
água de colônia, arco da velha, o mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. Tá? Por quê? Porque eles escolheram essas palavras. É sério, moçada, é sério. Você fala, por quê? Você tenta procurar a explicação. Determinaram que essas palavras não mudam. Tem esse apóstrofo. Gota d'água, pé d'água, copo d'água, a gente continua infernizando. Tá? Só isso. Os adjetivos relacionados às localidades, quem é de Belo Horizonte é o Belo Horizontino. Porto Alegre, Porto Alegrense, olha o hífen sendo utilizado ainda. Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul. Fala para o cara do Mato Grosso do Sul que ele é Mato Grossense. Ele fica louco possuído. Rio Grande do Norte é o Rio Grandense do Norte. África do Sul, sul-africano. E quem é de São José do Rio Preto é? Rio Pretense. Beleza? Hifenizado, por favor. Em nomes, né, de modo geral, a gente mantém quando é termo científico. É o nome da espécie animal, é o nome da espécie vegetal. A gente mantém o hífen. Tá? Então, olha lá. Bem-te-vi, peixe-espada, peixe do paraíso, mico-leão dourado, andorinha da serra, pimenta do reino, a peroba do campo. Bonito, peroba do campo. O cravo da Índia. Né? Mas agora, se eu estou falando do bico de papagaio, espécie de planta ornamental, beleza. Mas é a dor nas costas? Está com bico de papagaio? Não é a espécie? Esse cara perdeu. Tá? O olho de boi, espécie de peixe. O olho de boi, um selo, um dos selos mais importantes da nossa história filatélica. Joia? Esse olho de boi perde o hífen. Fica só para as espécies. Tudo bem? Percebe que você está usando bem menos hífen do que você imaginava. E é normal isso. Mal e bem. Olha lá, bem-aventurado. Tem uma vogal ó, depois do bem. Bem-estar. Tem uma vogal. Bem-humorado, com H. Vai continuar hifenizado. Mal, bem-criado. Bem visto, olha as consoantes. Com bem, normalmente, a gente usa o hífen. Com mal, quando tem a consoante, a gente perde essa hifenização. Mal criado, mal visto. Joia? Agora, bem feito. Oi? Obrigado, 1 e-mail. Obrigado. Bem feito. Isso foi bem feito. São duas palavras, um advérbio e um particípio verbal. Agora, quando eu grafo assim, ó, é um substantivo. É um bem feito que vem do benfeitor, uma benfeitoria. Joia? Esses caras poderiam ser grafados com hífen. Determinamos na reforma ortográfica que todos possam ser grafados numa estrutura única. Beleza? Sem infinização. Não vai ser mais o bem feito, o bem feito. Transformando em substantivo, não vai ter mais o hífen. Vai ser grafado com M virando N, por causa do F que vem na sequência. Tudo bem? Anti, super, ultra, sub, vários prefixos, a gente tem modificações. Aqui a gente vai pensar o seguinte, ó. Tem H, antigênico, anti-histórico, macrohistórica, macrohistória, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, ultra-humano. O H é um cara chato para nós. Ele tem alguns momentos em que ele é pronunciado, um sonzinho bem simplesinho, parece com um Rzinho. Em outros momentos ele é totalmente ignorado a pronúncia. Joia? Então a gente deixa esse cara sempre à parte. O H sempre é um cara que vai pedir o hífen para nós. Beleza? Joia? Agora, o prefixo terminou numa vogal, ou numa letra, uma consoante, e o outro elemento começou com a mesma letra, com a mesma vogal, com a mesma consoante. Joia? Obrigatoriamente, agora a gente hifeniza. Você chegar na sua casa, você vai ver que seu micro-ondas, se tiver escrito no aparelho, provavelmente está escrito sem hífen. Joia? O micro-organismo, o micro-ônibus, todos agora ganham definitivamente um hífen. Joia? Padronizamos. Legal? Anti-inflacionário, anti-inflamatório. Você chegar na sua casa, né, sua avó mora lá com você, vai lá na caixinha de remédio dela. Não tome, hein? Mas você vai achar um remédio vencido, talvez. Né? Se for anti-inflamatório, você vai ver o anti-inflamatório, tudo junto. Anti-inflamatório. Agora botamos o hífen. Precisa saber quem vem de onde. De onde vem cada letra. Tudo bem? Para facilitar. Agora, interregional. Interrelação. Tem R para um lado, R para o outro.
Beleza? Não tem por que juntar, porque se juntar, o que vai acontecer? Vai tocar Engenheiros do Havaí daqui a pouco. Olha só, antirracismo. Percebe que dobramos o R? O I, a vogal e o R. O I, vogal e o S. O A, vogal e o S. Olha a matemática, o I, vogal e o R. Joia? Toda vez que acontece essa junção, a gente dobra esse R e dobra esse S. Na regra anterior, ó, se eu juntasse, talvez eu pensasse interregional, perderia a noção do prefixo, sim ou não? Então é importante separar. Autoescola. Já era difícil dirigir, agora é difícil chegar lá. Você fala, autoescola, não sei onde é. Antiaéreo, intermunicipal, supersônico, agora são letras diferentes, ó. O R e o M, o R e o S, o R e o I, o O e o I, o O e o E, semicírculo, o I e o C. Já são diferentes? Juntou. São iguais? Separou. Tudo bem? No caso do R e do S, a gente dobra esse R e esse S. Uma observação. Spray para matar pernilongo na sua casa. Sua mãe fala assim, pega o aerosol. Não é reforma ortográfica, tá? Isso aqui foi atualizado há um certo tempo. Passou-se a grafar com 2 S's. Porque não é aerosol. Aerosol não significa nada. É aerossol. Aí você fala, por que aerossol? Porque é estúpido. Pega a contraluz e borrifa. Você vai ver que vai sair redondinho, as partículas vão sair redondinhas e ampliando. Parece um solzinho. Não fui eu que dei o nome, moçada. A mini saia, então, você sabe que tem mais letra do que tecido, né? Tem mais letra do que tecido, do que pano. Sub e sob, todos hifenizados, quando tem R. Sub-região, sub-reitor, sub-regional, sub-roda. O circun e o pan. Circun M, separou. Circun N, separou. Por quê? Porque a pronúncia é parecida. O som do M e do N são semelhantes. Tudo bem? Então, a gente separa para deixar organizado. Beleza? Os Jogos Pan-Americanos. Percebe que se você lembrar dos Pan-Americanos que você já assistiu na Record, você não assistiu. Na Record você não assistiu. Né? Tava escrito tudo junto, porque estava em espanhol, cara. Tá? Era uma grafia em espanhol. Em português, hífen. Tá? Sem, ex, além, a quem, recém, pós, pré, pró, vice. Todos são hifenizados. Para nós, nosso universo do pré-vestibular, beleza? O ex-presidente, que está aí na mídia, né? Tem lá seus rolinhos. O pessoal fica falando que ele tem um pedalinho com o nome do neto, estranho. Enfim, o ex-diretor, o ex-aluno, todos, o vice-rei, todos hifenizados. Eu tenho certeza que você tem reconhecimento dessa grafia de muito tempo, né? Não mudou nada. Isso que é o mais importante. Beleza? O co. O H cai. Co-herdeiro. Ó, o H caiu. Ficou estranho, não ficou? Talvez a única mudança é que o H some. Beleza? Agora, co-obrigação. O. Ah, repetiu. Mas o prefixo co é diferente dos outros que a gente viu. Tá? O co-obrigado, co-edição, co-educar, co-fundador, coabitação. Olha o H aqui de novo que sumiu. Corréu, corresponsável, que a gente vai dobrar o R. Cosseno. Tinha uma grafia anterior que era co, hífen, seno. Joia? Cosseno com 2 S's, definitivamente. Agora, em todo lugar de língua portuguesa, a aula de matemática vai ter o cosseno com 2 S's. Beleza? E a semirreta com 2 R's. Joia? O semicírculo sem hífen. Pré e re. Se tem o E, perdeu o hífen. Pré-existente, pré-elaborar, reescrever. Reescrever, estou tão acostumado a grafar assim, eu não me lembro dele sendo hifenizado, não tem esse registro, mas, por exemplo, pré-existente eu lembro de hifenizar. Agora, a gente organizou, todo mundo tem o mesmo tratamento. Beleza? Estou vendo vocês quietinhos nesse momento, o hífen pega, não pega? O hífen é safado, né, cara? Maroto. Estamos finalizando. Se eu tenho o não e o quase na formação do vocábulo, um acordo de não agressão, a gente costumava hifenizar, não hífen agressão. Um quase hífen delito, tiramos esse hífen. Tá? Não tem mais. O mal, voltando a falar dele, quando tem H e L, ou vogal,
mal entendido, mal-estar, mal-humorado, mal limpo. Imagina um mal limpo sem hífen. Fica o quê? Mal limpo. Não faz sentido. Quando o mal é doença, o mal francês, o mal de Lázaro com conector, o mal de 7 dias com conector, tudo sem hífen. Tá? Aqui é onde o hífen some com o conector e o pé de moleque também é a mesma coisa. Joia, o tratamento é o mesmo. Beleza? Temos o Tupi-Guarani. Açu, Guaçu, Mirim, tipo Capim-Açu, Amoré, Guaçu, Anajá, Mirim. Todos têm hifenização. Agora você pensa, nossa, eu moro em Guapiaçu. Cidade bonita, gosto de lá. Né? Você está pensando, Guapi, hífen-Açu. Não, cara, esse cara perdeu a noção de composição há muito tempo, então já é registrado assim, joia, já cristalizou, e a gente tira essa hifenização. Tudo bem? Aliás, você nunca viu ele hifenizado na sua vida, assim? Né? A outra coisa, né, para falar dessa mudança da adaptação, a cidade de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, Mogi era grafado com J. Beleza? Com o passar do tempo, esse J deu lugar ao G. É uma adaptação. O Açu, a característica desse Açu é ser cedilha. Tem uma cidade no estado de São Paulo, não vem pessoas muito legais, não. Tem uma que dá aula de física para vocês, tem um nariz gigante, velho. Né, o Caio. Já deu aula para vocês? Né, quando ele entrar na sala de aula e olhar para você, quando ele fizer assim, ó, virou para a sala, todo mundo abaixa. Na hora que fizer assim, ó, uou, o nariz quase pegou. Você fala, nossa, escapou. Joia. A cidade onde ele nasceu é Ipauçu. Olha a sonoridade. Ipauçu. Era para ser C cedilha. Com o passar do tempo, esse C cedilha deu lugar aos 2 S's. Tá? Perda de noção de composição. A gente não consegue mais normatizar essas palavras. Tudo bem? Ocasionando encontro de alguns vocábulos. A ponte Rio-Niterói, que vai ligar o Rio a Niterói. Hifeniza. O eixo Rio-São Paulo, é encontro das duas localidades. Põe lá o hífen. Tá? Eles mantêm. E para finalizar, separação de sílabas. Conta-se. O vocábulo está assim, ó. O vocábulo já é hifenizado. Tem um pronome oblíquo aqui. Se eu for separar uma palavra normal, ó. Terminou a linha. Negociar. Não é assim? Beleza? Você não separava a sílaba? Sua mãe nunca falou economiza caderno, moleque? Né? Você chegava aqui, não vai caber. Você fala, não vou ter que separar a sílaba. Vou colocar tudo embaixo. Né? A professora ficava brava na escolinha. Agora, conta-se. Já tem o hífen. Então, ó, da separação de sílabas, vai na linha de baixo, hifeniza e C. Marquinhos, sério, se eu tiver que usar isso no meu Enem, não separar a sílaba desse jeito, hífen terminando, hífen começando, eu vou perder ponto? Uma vez não, 2 vezes vai. Você vai ficar puto se perder ponto por causa disso? Tem que ficar. Tem que ficar indignado, cara. Beleza? Porque é a perda de ponto mais idiota que pode acontecer no Enem, sim? Você perdeu o ponto porque não separou a linha decentemente, não separou a palavra decentemente. Porra, velho, que tristeza. Tudo bem? Então, ó, conta-se e os ex-ministros. Legal? Não tem hífen, separação como você sempre estava habituado a fazer, se você fazia. Só no final da linha. Tudo bem? É muita coisa para uma conversa rápida assim? É. Vocês têm um material recheado, tem mais 1 ou 2 regrinhas a mais que são bizarras, não vou nem comentar com vocês. Tá? São umas palavras que você nunca usou na vida. Beleza? Estou à disposição, sexta-feira a gente se vê. Foi um prazer. Tudo de bom, juízo.